Hoje o É Música tem o prazer de apresentar Flávia Bittencourt. Cantora e compositora, ela desenvolve uma obra que mescla raízes culturais com um forte senso de identidade. Tendo dividido palcos nacionais e internacionais com alguns dos mais importantes artistas dos mais variados estilos, ela consegue ser intensa e doce em seu fazer. Com vocês, Flávia Bittencourt. A gente vai começar com uma canção de minha autoria que fez parte do primeiro disco Sentido, que a gente apresentou pela primeira vez aqui no Teatro Odilo Costa Filho. Rui Mário, a gente estava junto desde aquela época do comecinho. Rui Mário com 17 anos e eu com 19, né, Rui? E ela se chama Vazio. Presinto que esse vento leve leva algo que eu carrego comigo, assim como a chuva que cai com a corrente vai e não volta mais. Presinto que esse vento leve leva algo que eu carrego comigo, assim como a chuva que cai com a corrente vai e não volta mais. Pode o vazio ser assim tão frio e me encher de mágoa e de solidão, mas eu preciso sair desse abismo e me esvaziar de vez de tanta escuridão. Presinto que esse vento leve leva algo que eu carrego comigo, assim como a chuva que cai com a corrente vai e não volta mais. Pode o vazio ser assim tão frio e me encher de mágoa e de solidão, mas eu preciso sair desse abismo e me esvaziar de vez de tanta escuridão. Pode o vazio ser assim tão frio e me encher de mágoa e de solidão, mas eu preciso sair desse abismo e me esvaziar de vez de tanta escuridão. Meu nome é Flávia da Silva Pinto, sou filha de José dos Reis Bittencourt Pinto e Conceição de Maria Fernandes da Silva, neta de Fulgêncio Pinto, que também foi folclorista, fundador do Instituto
histórico-geográfico daqui do Maranhão. E nasci em São Luís do Maranhão, em 1980, 27 de agosto. Minha infância, eu sempre tive um companheiro, né, um parceiro, que foi o meu piano de brinquedo. E que com certeza foi o que colaborou muito para essa minha identificação assim, com a música, né? Eu estudei, tive a sorte de estudar numa escola que tinha aula de música também, né? O Raimundo Luiz, que mais tarde seria o diretor da Escola de Música do Estado. Ele, conversando um dia comigo, eu ainda criança, perguntou se eu queria estudar na escola de música, onde ele dava aula na época, porque ele achava que tinha ele via ali alguma aptidão, né? Nesse sentido. E eu falei que sim. Então, a música sempre, desde pequena, foi minha companheira na maior parte do tempo. Quando eu não estava na escola, eu estava ou brincando com esse piano, né, e tirando as primeiras melodias, ainda só com a mão direita, ou estava na teoria musical, né, lá na Escola de Música do Maranhão. A próxima canção também faz parte dessa leva lá do comecinho. Também é uma composição de minha autoria e que dá nome ao primeiro álbum, que foi lançado mais tarde pela Som Livre. Essa música se chama Sentido. O que posso encontrar? Se aqui bem depois do mundo eu voar, talvez ainda fosse estar a vida de quem não sabe mais voltar e se achar. Todo meu pensamento leva a nada ao mais, sem razão. Talvez seja a ilusão que o escondido não pode ter sentido, como uma canção. O que quero encontrar? Se aqui bem depois do mundo eu olhar, sei que ainda vai pulsar a força de quem que nunca cessa de pulsar e se acha. Todo meu pensamento leva a nada ao mais, sem razão. Talvez seja a ilusão que o escondido não pode ter sentido, como uma canção. Todo meu pensamento leva a nada ao mais, sem razão. Talvez seja a ilusão que o escondido não pode ter sentido, como uma canção.
A música até então era hobby, apesar de eu sempre ter gostado de estudar, né? Música e teoria, partitura, nananã. Aquilo era uma diversão para mim mesmo, né? Harmonia mais tarde, com Pichichita. Foi meu professor também. E aí, quando eu terminei o segundo grau, antes de terminar, conheci o pessoal da Alquimena, que estudava também na mesma escola que eu, no Marista. E o Alfredo perguntou, vamos um dia na noite cantar lá no Zanzibar? A gente ainda adolescente, sei lá, saindo da adolescência, uma coisa assim. Não me lembro o ano exatamente. Aí a gente foi para o Zanzibar e eu comecei a cantar algumas músicas com ele. O Wilson Zara perguntou se eu queria me apresentar. Eu falei, não tenho repertório. Na época eu era mais tímida. Não me considero mais uma pessoa tímida, mas eu era realmente muito acanhada. Então foi realmente algo que eu não imaginava por conta da timidez, que eu pudesse enfrentar um palco um dia, sabe? E essa brincadeira que a gente fez no Zanzibar foi algo assim... Como eu levei na brincadeira, e um monte de gente que também não tinha experiência com música se apresentava nesse dia específico, né? Então eu falei, vou brincar com meu amigo ali. Aí quando o Wilson Zara perguntou se eu queria realmente cantar para um público e tal, aí eu titubeei, né? Eu falei, peraí, não, acho que não vai dar. Demorou um pouquinho para eu realmente enfrentar. A primeira vez que eu me apresentei para uma plateia foi na escola ainda, como eu falei, no Marista e tal, uma gincana. Mas era uma coisa muito assim, hobby. Aí eu fiz farmácia aqui na UFMA também. Não era algo que eu imaginava ter como profissão, não. Apesar de sempre gostar muito, né? Podia passar o dia inteiro tocando e estudando, como é até hoje. Então, eu fui fazer farmácia e não concluí, porque justamente no curso de farmácia eu resolvi fazer um show. Esse show que eu falei com o Rui Mário, onde surgiram as primeiras canções, né? E que mais tarde iam dar a forma ao primeiro álbum, Sentido. Então, era algo muito assim, um hobby mesmo, né? A música. A gente vai apresentar agora uma canção, um poema do Goulart, né, do Ferreira Goulart, que eu musiquei para o disco No Movimento. E o poema se chama Um Instante. Aqui me tenho como não me conheço, nem me quis, sem começo, nem fim. Aqui me tenho sem mim, nada lembro nem sei. A luz presente, sou apenas um bicho transparente. Aqui me tenho como não me conheço, nem me quis, sem começo, nem fim. Aqui me tenho sem mim, nada lembro nem sei. A luz presente, sou apenas um bicho transparente. Sou apenas um bicho transparente. Sou apenas um bicho transparente.
Ah, são pessoas assim que aparecem, né, na vida da gente que não tem explicação. O Dominguinhos foi quem primeiro eu conheci e gravou no primeiro disco Sentido. Eu estava numa festa, né? Fui contratada para cantar numa festa do Ocimar ou do Odamar, são irmãos, né? Eu não lembro muito quem é quem, mas é o Ocimar e o Odamar. E o Dominguinhos estava lá como convidado e resolveu dar uma canja, né? Nessa canja eu cantei com ele tocando De Volta para o Aconchego. A partir dali, ele sempre foi muito generoso, muito simples mesmo, uma pessoa que a música estava acima de qualquer coisa, de mercado, ele não estava nem aí para o mercado, para nada. Depois, mais tarde, quando eu fui fazer faculdade de música na Unirio, primeiro foi a UFRJ e não me identifiquei muito com as matérias, né, de música, e acabei mudando para a Unirio. Fiz as matérias de humanas na UFRJ, que eu adorava os professores, mas as de música mesmo eu fazia na Unirio. As matérias de humanas que eu me refiro à filosofia, à sociologia, que, né, aquelas matérias complementares do curso. Mas as de prática musical eram na Unirio. Então, quando eu fui para lá, eu conheci o Luiz Melodia. O Luiz Melodia e a Jane, que é a esposa dele e também empresária. E eles me adotaram, assim, sabe? Foi uma coisa, hoje em dia, quando eu vejo, né, foi uma adoção, porque não tinha por que eles serem tão generosos assim comigo mesmo. A próxima canção se chama Flor do Mal, uma canção de autoria de César Teixeira, que foi gravada no primeiro álbum, Sentido. A flor do mal me quer para me perfumar, o amor que tenho em mim, do coração roubar e receber do mundo moeda de cego que sempre me deram, que eu sempre nego e pego procurando pela flor do mal. Te amo, bananeira, lá no fundo do quintal. Eu quero a flor do mal para te perfumar, porque só tenho em mim espinhos para dar. Depois morrer na sombra da caranguejeira, deixando de herança o mal da vida inteira. Bananeira não tem flor, mas tem no chão bananas para os macacos que mataram o Lampião. A flor do mal me quer e eu a quero também, só pra saber o gosto que a morte tem. E quando os espíritos voltarem da guerra, encherei os olhos com a mais suja terra e ferrarei a mula rumo a Portugal. Eu e a minha bananeira, duas bandas